Tá bom. Então, sejam bem-vindos, todas e todos e todes, a mais um encontro do curso História Integral Latino-Americana, em que já passamos por aqui pelo debate sobre as ontologias marginalizadas, né, e algumas concepções indígenas, passando pelas contribuições do Davi Copenaua, Célia Chacriabá e outros. E hoje a gente vai dar continuidade aqui com Cacá Verá, né? E estamos aqui bastante empolgados e entusiasmados aqui com esse encontro para poder ouvir, que é escritor, ambientalista, né? E um dos primeiros a difundir os saberes indígenas através da literatura e de algumas conferências, né? Que tem participado por aí. E a gente vai dar o prazer e a honra de estar com a gente hoje para trabalhar aqui hoje um pouquinho desse livro maravilhoso. Eu tive a honra de ler também. Muito lindo esse livro, né? A Terra dos Mil Povos, História Indígena do Brasil contada por um índio. Então, para a gente poder aproveitar bastante, eu já passo para você e seja muito bem-vindo a esse encontro e já agradecendo aqui por você ter aceitado o convite de estar aqui com a gente compartilhando seus saberes. Obrigado. Muito obrigado. Podemos começar? Sim. Aí você tem 1 hora para poder fazer sua exposição e no segundo momento a gente abre aí para as perguntas e tirar dúvidas e fazer as trocas aqui no segundo momento. Pode ficar à vontade. Tá bom. Olá, pessoal, amigos, amigas, todas aqui presentes. Bom, para mim é uma alegria poder falar sobre esse trabalho, sempre, ainda mais em encontro que possa possibilitar aí reflexões, ampliações, né? Então, realmente é uma alegria também, tá? Bom, eu vou começar para falar da Terra dos Meus Povos, desse livro. Antes, eu vou contextualizar um pouco a circunstância em que surge esse trabalho, né? Eu acho que isso é importante, talvez até para perceber algumas nuances assim depois do trabalho, né? Eu, durante os anos 90, 80, início dos anos 80 até meados dos anos 90, eu convivi muito com o povo guarani, com uma aldeia específica em São Paulo, que é a aldeia que nós chamávamos de Morro da Saudade, mas oficialmente ela é reconhecida como Tenondé Porã. Eu fui acolhido por aquela aldeia, inclusive é dessa convivência que vem o meu nome, né? Eu fui batizado nessa aldeia, né? Como Verá de Cupé. A minha origem não é Guarani, mas a minha convivência com os Guarani é profunda. A minha origem é tapuia, né? De um povo, de uma etnia, porque os tapuia não é exatamente um povo, são diversos povos que foram nomeados, chamados assim de tapuia, por outros povos indígenas, inclusive. E eu nasci em São Paulo a partir de uma jornada de migração dos meus pais. Então, eu sou um desaldeado, meus pais, minha família é desaldeada. Então, a minha convivência com os Guarani me possibilitou essa reconexão profunda, né, com a tradição, com aquilo que eu chamo de a sabedoria tradicional, né? E eu tive a oportunidade de me formar em escola pública. E quando eu entrei, comecei a conviver com a aldeia Guarani, eu passei por processos profundos de transformação e processos profundos assim de conhecimento de toda uma ancestralidade, de toda uma sabedoria que vinha por parte dos Guarani. E no final dos anos 80, já no início dos anos 90,
eu tive a oportunidade de trabalhar numa fundação de educação em valores humanos chamada Fundação Peirópolis. E nessa Fundação Peirópolis, eu fui professor lá, eu fui chamado, o foco da Fundação Peirópolis era um curso de pós-graduação voltada para o tema de valores humanos, né? Desenvolvimento em valores humanos. E eu fui chamado para trazer, para levar na ocasião, quais são os valores que sustentam os povos indígenas. E eu passei a dar um seminário baseado nesse eixo temático lá, nessa época. E eu já havia publicado o livro Todas as Vezes que Dissemos Adeus. Meu primeiro livro saiu em 1994, O Oreal É. E o que eu trabalhava nessa fundação, assim, dentro desse tema? Justamente o que se refletiu depois na Terra dos Mil Povos. O que eu entendia? Nos anos 80, para vocês terem uma ideia, se dizia que os povos indígenas estavam extintos, que quase não existiam mais. Se dava um número de 150 mil pessoas, 180 mil pessoas. Esse número que considerava era o número de pessoas que moravam na Amazônia, né? E era um número tirado da FUNAI. Não se fazia parte das estatísticas, dos estudos, das estatísticas do IBGE, por exemplo, considerar toda a gama de diversidade, de presença dos povos indígenas no Brasil. Não tinha essa... Era uma época muito, muito diferente, assim, né? E a nossa presença na sociedade, se hoje já é uma presença, assim, praticamente invisível, era mais ainda, né? E aconteceram duas coisas importantes nos anos 80 que fez com que a nossa presença na sociedade, nossa participação se ampliasse. A primeira coisa que aconteceu foi a eleição do Mário Juruna. Em 500 anos de Brasil, a primeira vez que um indígena passa a fazer parte de uma estrutura de poder oficial foi justamente em 84, com a eleição do Mário Juruna. E o Mário Juruna trouxe um impacto muito grande para a sociedade. Pouca gente hoje fala do Mário Juruna, lembra do Mário Juruna, mas o Mário Juruna foi o nosso pai, foi através dessa candidatura e dessa presença do Mário Juruna no Congresso que nós que éramos mais jovens, eu digo, o Álvaro Tucano, Marcos Terena, o próprio Ailton, né? O Ailton Krenak, o Daniel, a gente passou nos anos seguintes a meio que tentar ocupar um espaço. E com o Mário Juruna veio todo um retorno da sociedade, né? Uma das estratégias da sociedade para desconsiderar a presença indígena no Congresso foi a chacota, né? O Mário Juruna vivia sofrendo chacotas, né? A estereotipização, né? Ele era a representação de um estereótipo, e de um estereótipo que se tornou um personagem burlesco de programas de TV, programas de humor. Isso era a sociedade, e de certa forma, ainda, né? O Mário Juruna ficou muito conhecido, assim, e virou meme, né? Se a gente fosse usar a linguagem de hoje, o meme, porque ele, na convivência com os políticos, ele entendeu às duras custas que os políticos não tinham palavra,
não honravam os seus compromissos, suas promessas, seus propósitos. Então, Mário Juruna passou a andar com um gravador, né? Na época, era uma máquina enorme, o gravador, parecia uma bolsa, andava com... tinha uma alça de couro, aqueles botões grandes, e toda a reunião que ele ia, ele ligava o gravador porque para ter prova de que fulano, ciclano, beltrano se comprometeu com tal agenda, com tal questão. E o Mário Juruna virou meme por conta desse gravador, né? O programas de humor faziam essas coisas com o Mário Juruna. O Mário Juruna tem um episódio histórico marcante com relação ao Mário Juruna, na época em que nós estávamos saindo de uma ditadura que teve esse fechamento desse período e que ia ter e estava se preparando para ter a primeira eleição democrática no país, onde os concorrentes viriam a ser depois o Paulo Maluf, o Tancredo Neves, essa turma aí. O Paulo Maluf saiu comprando o Congresso e tentou comprar o Mário Juruna e deixou lá no gabinete de Mário Juruna uma mala 007, uma mala de couro enorme, cheia de dinheiro. E o Mário Juruna pegou aquela, chamou a imprensa, pegou aquela mala, colocou na mesa e abriu assim, assim à vista de todos, né? E esse episódio também é um episódio histórico. Enfim, o Mário Juruna se negou ao Mário Juruna de ir dar depoimentos na ONU. Ele foi convidado a congressos internacionais porque alegavam que ele não podia ter passaporte, CPF, registro geral, e realmente não tinham, os povos indígenas não tinham. Por quê? Porque nós não éramos considerados cidadãos, né? Isso daí eu estou falando para vocês entenderem essa época. Muita gente aqui não é dessa época. Só para vocês entenderem como é que era. Então, a sociedade brasileira conhecia, tudo que conhecia a respeito dos povos indígenas era o que estava escrito em uma página dos livros didáticos da época. E o que se dizia os livros didáticos da época? Se dizia que o índio nadava, pescava, que gostava de tomar banho. Ou seja, os verbos todos no passado. E era só isso. Não se dizia mais nada. Então, eu sou desse momento, e quando eu conheci os Guarani, eu tive um privilégio de conhecer, como eu já disse, uma sabedoria muito profunda, a qual eu me tornei, então, um promotor dessa sabedoria. E um dos motivos de promover essa sabedoria era justamente, aí eu já estou falando do final dos anos 80, início dos anos 90, diminuir o preconceito entre os povos indígenas e a sociedade não indígena. Porque eu entendia na época que o preconceito era resultado de um desconhecimento dos saberes, desconhecimento da diversidade, né, desses povos, dos parentes. Então, quando eu iniciei o meu trabalho na Fundação Perópolis, o impacto que eu recebia quando as pessoas acessavam o que eu passava era muito grande. Uma das coisas que eu dizia era que o Brasil não começa em 1500 e que alguns povos, algumas culturas estão presentes no Brasil há mais de 12 mil anos, né? E que essas culturas deixaram memórias, e essas memórias deixaram ensinamentos, e esses ensinamentos deixaram princípios
que formam um sistema de saber ancestral aqui e que alguns desses princípios são seguidos até hoje, né? E quando as pessoas acessavam algumas informações que vinham dessas cosmovisões, dessas visões de mundo, elas se sentiam impactadas, algumas aliviadas até, né? E outras surpresas. E então, num determinado momento, foi o ano de 97, eu recebi a proposta de trazer o seminário que eu fazia na fundação, transformar em um livro. Então, foi assim que nasceu a Terra dos Mil Povos. Ele é resultado de alguns anos de interação com pessoas, né, em seminários, nesse especificamente. Então, foi assim que veio à tona. E minha preocupação era justamente diminuir uma ideia distorcida que se tinha de povos indígenas à época. Nesse contexto que nasce o Terra dos Mil Povos, né? E aí, assim, eu tinha, ao mesmo tempo, uma preocupação de, ao trazer algumas informações para o livro, não ficar preso a uma estrutura narrativa linear, trazer as informações da maneira como a gente conta um caos, né? Da maneira como, na tradição oral, não só da cultura indígena, mas da maneira como na tradição oral é falado. Então, assim, você conta um pedaço de uma memória, depois você conta outro, depois você conta outro, depois esses fragmentos vão se organizando e vão formando ali um conjunto de conteúdos, né? E foi assim, eu segui mais ou menos um fluxo inspirado, não de tradição oral, mas inspirado numa tradição oral, né? E, basicamente, o que trata, assim, o Terra dos Mil Povos? Do que trata o livro? Bom, primeiro, num determinado ponto, num primeiro momento, a minha ideia é mostrar aquilo que faz uma espécie de gênese do que viriam a ser os povos indígenas. E existem diversas gêneses, né? Dentro de uma diversidade de povos, né? Tem aquelas gêneses, aquelas memórias de origem que os próprios povos mantêm e guardam, e essas memórias de origem, quando elas são narradas, elas ganham um jeito de ser narrada que é verdadeiramente uma mitologia viva, né? Mas tem um outro tipo de gênese que é um tipo de origem que não pode ser contada pela cultura indígena. Por quê? Porque é um tipo de gênese que envolve uma mensuração de tempo e de espaço. É um tipo de gênese que envolve para que a pessoa possa acompanhar, né, não somente os conceitos, os preceitos, mas acompanhar uma espécie de uma linha do tempo, né? Porque na memória dos povos, quando se conta as suas origens, tudo é um agora, né? Não existe essa preocupação com o tempo linear, né? Nem essa linha do tempo. Tudo é um agora. Quando começou o mundo? O mundo começou assim, 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 e ele se desdobra assim, assim, assim.
e não tem uma contagem, né, de tempo. E até por uma questão assim didática, eu queria apresentar algo que complementasse com uma contagem de tempo. E o que me ajudou nisso foi justamente algumas informações que vêm da arqueologia. Então, por isso que no Teatro dos Mil Povos tem algumas menções assim arqueológicas, mas para as pessoas conectarem com essa dimensão de tempo e espaço, de antiguidade, que é a que seria assim uma pré-história da história dos povos originários, né? Foi assim que foi concebido. Então, nos estudos da arqueologia, quando você vai pesquisar, é bem interessante, porque os achados arqueológicos vão determinar algumas datas que são importantes de compartilhar, né? Por exemplo, a tradição tupi, os estudos arqueológicos que são focados na matriz cultural tupi, a arqueologia conseguiu fazer um desenho de data e um desenho de expansão, né, da presença dessa cultura. É bem interessante. Então, você pega a matriz tupi, pela arqueologia, você consegue ver que as presenças mais antigas da tradição tupi está realmente ali onde hoje é a Amazônia, ali na região do Acre, na região andina, e que é interessante que vai mostrando os pontos fortes do nascedouro dessa tradição, onde hoje é Belém, Pará de um lado, do outro lado Acre, esses pontos ali, e um ponto mais ao sul, no extremo sul, próximo onde hoje é Rio Grande do Sul, né? Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e que essa matriz tupi vai fazendo um programa de expansão pelo litoral, que hoje é o litoral brasileiro. É interessante olhar assim, não que os povos tinham essa dimensão, né, na sua memória de origem. Então eu juntei as duas coisas. De um lado, alguma informação para as pessoas localizarem no tempo e espaço, e do outro lado, a visão de mundo propriamente dita, né? A visão de mundo de alguns povos. Não foi possível falar de todos, realmente não é possível, mas pelo menos de alguns povos. Então, o livro ele fala do nascedouro de grupos anteriores a uma vida em comunidade, né, que a arqueologia chama de proto-índios, né? E depois vai falar das comunidades propriamente dita, né? Do pensamento, da filosofia dessas comunidades. Basicamente, assim, dá uma pincelada nas principais tradições, né, indígenas, né? Eu nomeio algumas coisas no livro que não são nomeações científicas, são nomeações mais de referências assim de percepção, para oferecer percepção, não para oferecer uma informação preocupado com precisão. Por exemplo, no Teatro dos Mil Povos eu falo de 3 características distintas que estão presentes nessa diversidade de comunidades, que são mais de 300 hoje, 387, se eu não me engano, etnias, mas que tem 3 pontos marcantes que eu vou chamar de tradições: tradição da lua, tradição do sol, tradição do sonho. Não é que os povos se encaixam cartesianamente nisso. Essas 3 tradições são características que diferenciam um conjunto de povos de outro conjunto de povos,
e que, ao mesmo tempo, permite entender um pouco a influência de um e de outro dentro de etnias similares, né? Essas três tradições, a tradição do Sol está muito ligada justamente com a matriz Tupi, porque toda a mitologia, cosmovisão, comportamento, pensamento dessa tradição tem uma relação profunda com o Sol, não só no sentido material, mas como o Sol enquanto um arquétipo de uma origem, de uma busca e de uma divindade, né? E aí você tem a tradição da Lua. O que é essa tradição da Lua? Já são os povos que têm uma conexão mais forte justamente com a própria floresta, que conhecem profundamente os mistérios da floresta, a linguagem da floresta, as comunidades da floresta, as comunidades visíveis e as comunidades invisíveis da floresta, os seres encantados, né? O conhecimento das plantas de poder, né? Tá muito ligado a esse tipo. Normalmente são povos realmente ali mais do lado amazônico, né? E você tem uma terceira tradição, que é a tradição do sonho, a qual toda essa matriz G, que eu faço parte, a matriz Tapuia, também se localiza, se organiza. Essa tradição G, o Tapuia, vai, então, circunscrever um povo que habita mais o coração do Brasil, o centro do Brasil, onde hoje é Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, esse miolo do Brasil. O interessante que a matriz G, que os Tapuia, que os antigos Tapuia, percorre essas regiões há mais tempo que a tradição Tupi, porque a arqueologia tem registros da presença dessas matrizes aí de até 50 mil anos, né? Então, o Teatro dos Meus Povos é apresentar essa diversidade, essa presença, esse tempo. A tradição G, essa tradição do coração do Brasil, é a tradição do sonho, porque toda a sua cultura, seu desenvolvimento, sua expansão cultural está muito ligado com a questão de considerar o sonho como um portal de acesso a informações, a conhecimento e a vida também em dimensões não materiais. O portal do sonho considera a vida nessas dimensões e planos espirituais, né? Então, ele vai apresentando, o livro vai apresentando essas tradições, vai pontuando alguns aspectos da filosofia, eu chamo de filosofia, né? Por exemplo, na matriz Tupi, essa filosofia da palavra, né, é uma coisa maravilhosa, foi uma coisa que eu vivencio esse pensamento, né? Para a tradição Tupi, nós somos uma palavra habitada. Para a tradição Tupi, nós somos uma vibração, um ente vibratório, um som, né? E que a palavra é criadora, nós somos co-criadores, e nessa sabedoria aí, a gente vai encontrar ressonância com saberes que até então são reconhecidos na tradição hindu, nos filósofos gregos, né? Você vai encontrando aí todo um conhecimento que põe em xeque a ideia de ignorância, né? Ignorância em relação a esses povos que a história do Brasil tentou e tenta ainda
né, persevera no propósito de manter esse tipo de entendimento, né? E aí o livro vai falando um pouco dessa prática também do som, do ser som, que tem muito a ver com aquilo que eu vivenciei, mas também abre espaço para falar de uma filosofia tapuia também, que é baseado no sonho, e uma filosofia que é uma filosofia interessante, porque ela traz elementos que se assemelham a um saber oriental, né? Por exemplo, na tradição tupi se fala de duas metades sazonais que fazem a vida se mover, o Okmie e Katamie, que é como o Yin Yang chinês. Inclusive, em 94, eu participei da produção de um documentário feito pelo próprio povo Kraô, que é de matriz tapuia, em que nesse documentário se apresenta toda uma filosofia dos Kraô, e é importante porque é feito por Kraô que nunca tiveram contato com nenhuma outra cultura. E eles vão falando do Okmie e Katamie, dos princípios do masculino, feminino, dia e noite, tal, com a mesma sabedoria de um sábio chinês, né? de um monge zen, né? Budista, sem terem tido contato nenhum com a sociedade chinesa, né? Essas coisas todas. Então, isso eu vou resgatando, vou trazendo essas informações na dimensão de um livro, e dessa maneira vai se confeccionando a Terra dos Meus Povos. A primeira edição desse livro, eu tive a preocupação de mostrar para o público que nós não éramos somente 2 ou 3 povos, que nós éramos uma diversidade de povos. Então, na primeira edição, sai uma tabela dos povos indígenas vigentes até então. É uma tabela que dá mais de 300 povos. Depois, essa tabela ficou defasada, porque passou a haver uma acuidade na pesquisa estatística dos povos indígenas, principalmente por parte de uma organização chamada CIMI, aliás, ISA, Instituto Socioambiental. O CIMI é uma outra organização. Então, quando o ISA todo ano ia atualizando a quantidade de povos, então a minha tabela, a tabela da primeira edição do Terra dos Meus Povos, ficou defasada. Aí eu pedi para a editora substituir essa parte, ao invés... Já teve uma época no Brasil, principalmente depois de 2005, que as informações sobre a diversidade de povos indígenas passaram a ser também presentes nas pesquisas estatísticas do IBGE. Então, isso daí facilitou bastante o reconhecimento da diversidade, mas deixou o conteúdo do livro defasado em relação à quantidade de povos presentes no Brasil, porque todo ano muda, né? Conforme as pesquisas vão se ampliando, vai mudando. E como também as pesquisas do IBGE falam de número de pessoas, né? Também isso vai mudando. Então, eu substituí essa página, essa parte, mais assim, de dizer a quantidade, por uma página onde eu homenageio alguns líderes da cultura indígena, né? Algumas pessoas que realmente foram efetivas assim na construção de um protagonismo assim dos povos indígenas. Foi essa substituição que teve no livro, e o livro ele segue o seu curso. Acho que foi em 97 ou 98 no máximo que ele foi lançado. Desde então, ele passa a ser
adotado, né, por algumas escolas. É um livro que houve um empenho muito grande no início para que ele fosse adotado por algumas instituições, né? Só que o tempo vai passando e houve acho que foi no ano de 2003, uma lei federal, e que depois, em 2014, ela se amplia, que é a lei que obriga as escolas a terem conteúdo dos povos indígenas na sala de aula. Então, o livro ganha uma relevância porque ele é um desses conteúdos possíveis, né, de oferecer. As pessoas acabam, então, acessando essas informações, né? O Terra dos Mil Povos, ele procura falar, então, dessa arqueologia da presença da cultura, procura falar das principais visões de mundo de um modo até generalizado, porque cada diversidade, cada diversidade de culturas, né, e cada cultura tem uma gama muito grande assim de opiniões e visões muito particulares. Então, foi possível pegar aquilo que é essencial nas tradições, né? É assim que ele vai acontecendo, né? Que esse livro vai acontecendo. Teve uma situação com relação a esse livro, que ele passou por um processo nos anos posteriores aí de uma certa negação, assim, né? Por parte da sociedade de um modo geral. Só que veio em meados acho que, não sei se 2013, aquela lei federal que propõe que as escolas adotem na sua grade curricular o espaço para tratar da temática indígena. E aí o Terra dos Mil Povos passa a ocupar esse lugar, né? Também, assim como outros livros de outros parentes, esse lugar de oferecer, então, uma informação sobre a cultura indígena, né? Então, é isso, ele vem com esse propósito, né, de apresentar essa diversidade, essa origem memorial. Ele vem com essa ideia também de oferecer toda uma filosofia, né? E conforme o tempo vai passando, chega um momento que ele vai sendo acolhido assim, de uma maneira natural pelas escolas, né? Esse livro, ele me causa até hoje surpresa, porque ele foi pensado justamente para oferecer para um jovem, assim, oferecer uma gama de visões e de percepções para que a pessoa, ao ler, ela, no mínimo, perceba que não existe um índio, né, nesse tema, mas que existe toda uma diversidade de pessoas, de comunidades, de seres, né? Ele teve essa preocupação aí, inicialmente, assim, bem didática, né? Só que, num determinado momento, ele sai da sala de aula
e vai para o mundo, né? Vai assim para as pessoas, de um modo geral, para as pessoas comuns que não têm uma necessidade específica. No caso dos alunos das escolas, a proposta de necessidade que o livro atende é oferecer uma diversidade de origens, né? E oferecer um pouquinho de conhecimento sobre algumas dessas origens, né, de povos, né? Mas é claro que ele traz muitas outras coisas, né? Ele traz essências assim, fragmentos assim de filosofias. No início do livro eu cito o Sibupá Chavante, que fala dos sonhos de poder, né? Depois eu cito os Guarani, que traz essa filosofia a qual eu sou um seguidor, né? A filosofia do Iemporã, a filosofia da palavra, de consideração da palavra como alma, como espírito, e assim vai indo, vai se desdobrando, né? São esses, assim, os principais pontos. Talvez o que eu poderia acrescentar nessa contextualização e nos principais pontos que abordam, assim, o livro, o que eu acrescento é que, de alguma maneira, esse trabalho, ele ajudou também o empoderamento de outras comunidades que não a tradição tupi-guarani, o que para mim foi uma surpresa, porque ele foi pensado para a sociedade não indígena conhecer um pouco mais da nossa cultura, dos nossos valores. Mas a sociedade, a comunidade indígena, se viu espelhada também em algumas informações, em alguns conteúdos, e de alguma maneira inspirou. Então, desde o surgimento até de novos autores, escritores, que começaram a falar dos seus lugares, né? Até nesse sentido, até o sentido de determinadas comunidades, aldeias, se sentirem, recobrar o seu fazer cultural, porque se sentia amparada por algo que lhes dava um suporte, algo que lhes dava credibilidade. Certa ocasião, para vocês terem uma ideia, para me ilustrar, certa ocasião eu cheguei numa aldeia, Guarani, aqui no sul, onde eu moro, perto de onde eu moro, que é a aldeia Morro dos Cavalos. É uma aldeia Guarani que se situa em Santa Catarina. E eu cheguei na aldeia Morro dos Cavalos, e então a líder de lá, que é a Querechu Guarani, que é uma cacique que hoje se encontra no Ministério dos Povos Indígenas, ela disse: seu livro foi muito importante porque nós introduzimos aqui na escola da aldeia, na comunidade da aldeia, e ele tem inspirado os nossos professores Guarani, assim, até a pesquisar algumas coisas da nossa própria memória que andaram se perdendo. Aquilo para mim foi uma alegria muito grande, assim, né? E isso do lado da comunidade. E do lado fora da comunidade, é impressionante como esse livro, por exemplo, que é um livro que ele não tem vamos dizer assim, um objetivo literário, ele tem um objetivo de informação histórica, a princípio. Mas ele já inspirou pelo menos... Opa, está aberto. Desculpa, se tem alguém com o microfone ligado. Se puder desligar, por favor. Obrigada. Desculpa. Ele inspirou peças de teatro que foram feitas em cima desse livro,
teatro musical, ele inspirou dança, espetáculos de dança, né? Tem um espetáculo de dança feito há uns 15, 16 anos atrás ou mais, chamado Corpos de Luz, que teve a participação do Naná Vasconcelos, na época, saudoso Naná, que foi inspirado nesse livro. Ele inspirou pessoas a fazerem sinfonias, música, né? Orquestra sinfônica. Ele inspirou narrativas, né? Contação de história a partir de trechos, assim, né? E também inspirou um programa que é feito para jovens, com jovens, chamado Escola de Guerreiros Sem Armas, que acontece na cidade de Santos, em São Paulo, no litoral, porque na época que ele foi lançado, em 98, se eu não me engano, 1998, eu fui chamado na faculdade de Santos a dar uma palestra e alguns alunos que estavam lá se formando, a partir da palestra, adquiriram o livro e um trecho do livro inspirou eles a formarem um instituto, que tem até hoje, o Instituto Elos, e desenvolver todo um programa baseado no guerreiro sem armas, quer dizer, baseado no cidadão, na pessoa que é protagonista, mas que, para exercer o seu protagonismo, age dentro de posturas, de condutas baseadas em valores, né? E não baseadas em armas, né? Então, a Escola de Guerreiros Sem Armas, ela existe até hoje, ela forma jovens para ações em comunidades, favelas, cortiços, comunidades indígenas. É uma coisa assim incrível, né? Os desdobramentos desse projeto, assim, né? Então ele tem essa característica, assim. E depois da pandemia, as pessoas comuns, eu digo assim, porque normalmente ele é focado para as escolas, né? Começaram a acessar esse livro com uma qualidade assim de abertura muito grande, olhando para as filosofias que ele propõe, né? E revendo mesmo alguns vieses que a sociedade não indígena tem em relação aos povos indígenas. Então, eu vejo que isso já acontece de um modo geral, né? E hoje a gente tem Hoje a gente tem uma outra realidade. Na época que ele foi escrito, não se tinha muita informação, nem estatística, nem social, nem filosófica sobre os povos. Hoje nós temos o próprio IBGE, que oferece informação sobre os povos indígenas. Por exemplo, o último IBGE dá que nós somos 1.600.000 pessoas, praticamente todo o território nacional. A consideração de cidadãos indígenas assim que moram, comunidades, pessoas que moram em áreas urbanas, antigamente não era considerado, né? Os povos em situação de contexto urbano, pessoas em situação de contexto urbano, atualmente já é considerado, né? Na época da escritura desse livro não era. Os povos desaldeados, né? Os povos que eram tidos como extintos, né? De repente emergem e dizem, não, nós não fomos extintos, nós estamos aqui, que é o caso, por exemplo, dos Tupinambá de Olivença, né? Na região ali do Nordeste do Brasil, né? Então, hoje nós temos outro contexto. O Brasil, nesses últimos anos, principalmente depois da Constituinte, né, de 89,
que permitiu uma parcial cidadania do indivíduo, né, do cidadão chamado indígena, né, fez com que nós nos desdobrássemos em inúmeras organizações, né? Porque até o ano de 89 nós não podíamos nos organizar, nós não podíamos nem ter RG, né? Nem ter CPF, né? Então, o contexto do Teatro dos Meus Povos hoje, ele conecta com as organizações indígenas que estão alinhadas assim numa grande organização que é a APIB, né, que é a Associação dos Povos Indígenas do Brasil, que reúne várias organizações, né, que criou, por exemplo, são coisas que não estão no Teatro dos Meus Povos, né? Que eu gostaria até de um momento aí, talvez fazer um desdobramento do livro, né? Por exemplo, nós tivemos a criação do ATL, que é o Acampamento Terra Livre, que anualmente reúne os lideranças de todo o Brasil ali em Brasília, na rua, nas praças, onde ficam acampados e pleiteando, né, as suas questões. Nós tivemos aí, agora, cerca de um pouco antes da pandemia, uma marcha em Brasília de mulheres indígenas que reuniu 6.000 mulheres indígenas. Essa marcha de mulheres indígenas é algo histórico até para nós povos indígenas, né? Que culminou, isso aí faz um pouco mais de 10 anos, que culminou no fortalecimento de lideranças femininas dentro do movimento indígena. Porque nos anos 90 as lideranças eram dominantemente masculinas. Mas as grandes lideranças hoje no Brasil são femininas, né? Célia Chacriabá, a própria Querechu Guarani, bom, a Eliane Potiguara é a avó das lideranças indígenas, né? A Sônia Guajajara, são pessoas assim incríveis que ocuparam um espaço e um lugar dentro de todo esse movimento, né, dos povos indígenas, e agora ocupam um lugar importante na sociedade do Brasil. Estão à frente aí do primeiro Ministério dos Povos Indígenas, ou seja, em 1984, nós tivemos o primeiro cidadão indígena que entrou no Congresso e causou uma mudança de paradigma em relação à existência ou não dos povos indígenas. E agora, em 2022, nessa última eleição, você tem a criação de um Ministério para Povos Indígenas, onde a equipe de poder, a equipe que está à frente é dominantemente de mulheres, né? Isso é uma coisa assim impressionante, inédita, né? Não está no Teatro dos Meus Povos, né? Porque aconteceu nessa última década para cá, né? De expansão do movimento indígena e de afirmação de uma cidadania indígena, coisa que o Teatro dos Meus Povos desejava, né? Desejava no seu nascedouro em 1997 e em 1998, no ano da publicação da primeira edição, né? Então, a princípio, assim, é isso a compartilhar. E aí eu prefiro deixar, porque com certeza eu deixei escapar aí alguns pontos, alguns aspectos, e deixar para a escuta aí das pessoas para atender
com certeza, assim, algum ponto específico que elas desejam saber mais desse trabalho. E, mais uma vez, assim, agradeço a escuta de vocês. Eu que agradeço aqui em nome de todos e todas, né, pela disponibilidade em compartilhar todas essas moções, né, de vontade de levar adiante, né, o compartilhamento desses conhecimentos, essa sabedoria ancestral que é tão necessária para a gente pensar a nossa realidade criticamente, desse ponto de vista, né, que também leva o título do nosso curso, que é latino-americano, brasileira, né, indígena e ancestral. E eu fico muito, quando eu comecei a ler o livro, enquanto as pessoas vão aqui se inscrevendo, quem quiser falar pode se inscrever, que a gente vai organizando, enquanto vocês vão se organizando para falar, eu vou já colocando aqui algumas questões, né, na leitura do Cacá, que também você trouxe na sua fala, né, a sua própria jornada, inclusive, né, de não ser aldeado e depois de um tempo, de uma temporada aí, meio que havendo esse afastamento, porque a lógica colonial, ela busca realmente nos afastar das nossas raízes, né, e de repente você foi em busca disso e se conectou e se aproximou de tudo isso e tomou isso realmente aí como um trabalho a ser feito, né, de compartilhar isso e de proporcionar também para outras pessoas esse processo de conhecimento da sua própria história, né, de reconhecimento de si mesmo, da sua identidade, e que eu acho, eu acredito pela sua fala, né, na época talvez esses elementos, né, também historicamente, como você colocou, né, ali anos 80, anos 70, começa esse debate a se forjar, então hoje a gente tem mais consciência que além de tudo isso, né, essa negação toda é uma questão colonial, né, que se coloca como uma luta, né, anticolonial a se fazer e de reconhecimento. Inclusive, né, as pessoas que acessam esse livro, que vão assistir isso aqui, né, a sua fala, acessar seu livro, esse debate, de se reconhecer também nesse processo, né? Eu acho que muita gente que não se reconhece com a lógica eurocentrada da história, eu mesma, particularmente, nunca me reconheci. Quando você pega aquele formulário lá do IBGE, tem que escolher, ou é branco, ou é pardo. Eu nunca me reconheci nem com branco nem com pardo, e ficava assim, eu sou o quê, né? E essa história de pardo, né, é terrível, aí, né? Meu registro de nascimento está ali pardo, né? Como está de números, né, aqui, né? Mas vamos lá, vamos escutar um pouco as exatamente, né? De reconhecimento de, como você colocou, né? De uma memória ancestral e a memória como um campo de disputa, né? Que está aberto aqui nesse processo. Acho que o seu livro aqui é fundamental para isso, né? Eu até me surpreendi na sua fala, você colocou que tem muitas escolas que já colocaram ali na lista do livro didático, né? E é fundamental para esse processo, esse livro, para a gente compreender essa história que foi realmente negada, né, para a gente. Então, o processo de história integral, que na verdade seria isso, né? Seria o reconhecimento dessa história integral, por isso, né? Porque é unitária, tem um lado da história que prevaleceu, que foi contado, e a gente reconhecer essa história que nos foi negada. E aí eu achei muito interessante você trazer vários elementos no livro, e um deles aqui que eu achei bastante interessante, tanto essa questão da relação com a natureza, dos sons, né? Dos sons, o corpo-som do ser, e o último elemento do tom do corpo-som ser o amor. Eu achei maravilhoso, assim, fundamental, porque, né, o sentimento, o amor, o som ser algo, na verdade, o som é algo material, não é algo sobrenatural, né? E ser ali conectado com o amor que a própria neurociência, a própria ciência moderna, né, a neurociência dentro desse campo da ciência moderna, ela hoje admite, né, que o som, a música, a dança nos conecta com as nossas emoções e as nossas sensações de bem-estar, né, de reconexão, inclusive, após traumas, após outros movimentos, né, são
a respiração, o som, a batida. E aí, quando você trouxe aqui no livro, eu fiquei pensando, né, como os povos indígenas estavam extremamente adiantados nesse processo, né, mas diante da lógica burguesa colonial, era colocado como social, algo que não tinha nenhum valor, não tinha legitimidade e validade, né? Mas, enfim, estava aqui trazendo alguns elementos e enquanto as pessoas vinham aqui para tentar falar, então o Ayrton já traz aqui um comentário, né, que foi revolucionária a participação do cacique Juruna no Congresso Nacional. Contudo, a sociedade não se apercebeu da importância política que a indicação do Brizola causou na real política e dos pós-redemocratização. E aqui também falando a Débora, né, sobre a leitura do livro, que realmente é maravilhoso, faz a gente, né, ter uma explanação incrível, a linguagem realmente bastante acessível, que eu acho que esse deve ser o objetivo de todo livro, é trazer uma linguagem acessível para a gente se apropriar da forma mais clara possível, né, e é o que você faz aqui, mesmo nessa linha do tempo que você estava falando, mas é muito, muito rico, né, tem uma totalidade aqui que se forja na leitura. Matheus está manifestando aqui os parabéns pela leitura, né, que foi enriquecedora, e queria fazer uma pergunta, né, como podemos atribuir saberes indígenas no campo da educação e quebrando essa visão única que temos hoje. Eu não sei se mais alguém tem alguma questão ou já passo aqui para o Cacá enquanto vocês vão colocando aqui e aí a gente vai encaminhando. Por favor, Cacá. Como podemos atribuir? Como podemos atribuir os saberes indígenas no campo da educação, ou utilizar, eu acredito, né, os saberes indígenas no campo da educação e quebrando essa visão única, né, hegemônica que temos hoje. Pois é no campo da educação que eu creio eu vou para responder essa pergunta, eu preciso complementar algo que eu não disse. Para mim, nós temos duas grandes batalhas, nós, povos indígenas. E as duas grandes batalhas têm a ver com o território. Né? A primeira é o reconhecimento, o respeito e a demarcação dos nossos territórios materiais. Né? É um movimento, é uma ação aí que todos vocês conhecem e que é importante, que é um embate muito grande, porque existe uma grande força também contrária a esse reconhecimento das nossas terras, dos nossos territórios materiais. Agora, tanto quanto os nossos territórios materiais, nós precisamos ter reconhecidos, respeitados, dignificados os nossos territórios imateriais. Porque se você tem um território material, mas a sua visão de mundo, seu modo de ser foi confiscado, foi lhe tirado, então nós corremos o risco até de sermos prejudiciais a nós mesmos, né? Ao nosso próprio território material. Por quê? O que são os territórios imateriais? O conjunto de memórias, de conhecimento, de visão de mundo, a expressão artística, a expressão espiritual, todo esse conjunto, eles formam aí um sistema, né? Um sistema que não é só ideológico, né? É um sistema cosmogônico, é um sistema de valores, é um sistema de modo de ser. Nós chamamos isso de Nhanderecó na língua guarani. E isso daí passa pelos livros, isso daí passa pela educação também, que a educação é o espaço onde se dá
a formalização de territórios de pensamento, né? E a educação, ela tem propósitos estratégicos dentro da sua missão com relação a esses territórios de pensamento, né? Houve, por exemplo, no Brasil, uma educação que foi uma educação dos jesuítas, que modelaram os nossos parentes para um tipo de pensamento que não são dos nossos parentes, que modelaram ou tentaram modelar as visões de mundo dos nossos antepassados para que eles fossem destituídos também desse valor, entendeu? Esse valor imaterial, esse valor intangível, que é o valor da cultura, o valor de uma identidade. Então, a educação, nesse sentido, ela também é um campo de batalha, né? Ele é um lugar onde acontecem as disputas desses territórios. Só que o que acontece com a educação do Brasil hoje? Acontece que, de um lado, nós temos uma educação que é incrível, que possibilita a expressão de uma diversidade de territórios culturais, artísticos, filosóficos, né? E, ao mesmo tempo, ela é combatida por isso. Principalmente, dois temas são combatidos: a temática indígena e a temática africana. Então, foi preciso criar uma lei obrigando, na grade curricular da escola, o reconhecimento dessas temáticas. E, mesmo assim, ela não é seguida. Ela é empurrada com a barriga em muitas instituições, ela não é nem considerada em outras, né? Então, a educação, os professores, todos que estão ligados com a educação, na minha percepção, tem essa missão de estar atentos a esses territórios e às estratégias colonizadoras, de manutenção de uma colonização do pensamento, né? E aí, nesse sentido, a visão de mundo que os povos indígenas têm para apresentar para uma educação não é uma visão de mundo catequizadora, é uma visão de mundo que propõe outros paradigmas e que ela se dispõe a ser um espaço de reflexão, não um espaço de imposição. E daí a importância de colocar esses Nyanderekó, quer dizer, essas visões de mundo, né, dos povos indígenas, dos povos africanos, das culturas, né, pós-escravização, é importantíssimo colocar, né? Isso faz parte de resgate de território, né? E aí eu digo para vocês que, uma vez isso colocado, não vai trazer benefício só para os povos indígenas. Talvez nem o benefício não seja tão grande assim para os povos indígenas. Talvez, mas vai trazer um grande benefício para a sociedade brasileira, né? Para se entender como também uma sociedade de matriz indígena, porque ela não se reconhece de matriz indígena. E é importante a gente reconhecer nossas raízes, né? Então, essa pergunta da educação me suscita todas essas reflexões que são necessárias, né? E tem uma questão aí que a cultura indígena na escola, ela possibilita o resgate de uma autoestima, porque nós temos um grande percentual de brasileiros que têm uma origem indígena e que não se reconhece nessa origem porque não sabe da memória da sua história, da história desses povos, e que isso diminui
no nível da alma, o ser cidadão incluído, né, dessas pessoas, porque eles não se sentem. Quando você tem 523 anos de uma divulgação de que o povo daqui, os antepassados, não tem uma cultura a oferecer, não tem uma sabedoria a dar, não tem um valor a agregar, é muito ruim para uma considerável parcela da sociedade que descende de uma maneira ou de outra desses povos e que, mesmo não sabendo que descende, sente na alma, que acontece com muitos, né? Então, a presença na educação dessa visão de mundo, desses valores, é por isso, né? Ela é importante para o Brasil como um todo, não é só para os povos indígenas. E por conta disso, e também porque Exatamente, né? ela oferece hoje uma reflexão a mais naquilo que se refere à ecologia, né? Porque os paradigmas dos povos têm um pensamento em relação a viver na Terra que é um pensamento que não é destruidor, não é uma filosofia que detona o planeta. É uma filosofia que nem reconhece o planeta como planeta, reconhece o planeta como uma grande mãe, a qual nós devemos cuidar. Então, nós temos, inclusive, um paradigma a oferecer que é mais sustentável, não do ponto de vista econômico, do ponto de vista da vida, né? Então, são essas coisas que eu acho que passam pela educação. Exatamente, né? Que é uma virada ontológica e epistemológica, né? De concepção de mundo, de forma de ser e de estar no mundo, né? E de se conectar e vivenciar o mundo, né? O Ayrton estava falando aqui no chat, né? Que apesar desse debate, né? Da educação das relações étnico-raciais terem avançado, mas ainda precisa, né, se fortalecer na sala de aula para fortalecer também esse processo identitário, né, no reconhecimento das nossas ancestralidades. E aí é uma virada ontológica e epistemológica exatamente por esse movimento que você fala, né, e apresenta aqui no livro, como a gente estava falando antes, né, dessa visão, por exemplo, da sabedoria e do amor como parte da constituição dessa visão de mundo, dessa concepção de mundo, que dentro de uma lógica colonial isso se destaca, né, se afasta por conta dessa cisão entre teoria e prática, né, entre a palavra e a realidade, aquilo que é dito Sim. E aquilo que é vivido, né? E é isso que a gente percebe aqui por toda essa apresentação e também pela própria vivência, né? Pela própria constituição da forma de ser indígena, como e a gente viu isso bem na sua exposição quando você fala do Juruna, né? Que ele ficava intrigado como é que os caras falam uma coisa e não cumprem, né? Porque tem um desligamento entre palavra, teoria e prática, né? E o que a gente percebe aqui é exatamente realmente uma unidade, né? Uma unidade teórico-prática, aquilo que se diz, aquilo que se faz, não tem esse distanciamento, né? Tem uma unidade. E por isso, talvez, né, a gente já fez alguns outros debates aqui, inclusive em relação em outros cursos, sobre essa cisão que tem, né, entre aquele que pensa, aquele que faz, aquilo que é dito, aquilo que é feito, tanto como classe social, que pensa o que faz, a necessidade de um religarem, né? E eu acho muito interessante porque o Gramsci, que é o autor italiano que a gente estuda, ele traz esses elementos lá nos cadernos do Cáceres, que é necessário estabelecer um religare por causa dessa separação entre teoria e prática. E lá no final do seu livro você traz isso de uma forma magnífica. Assim, eu acho muito interessante, né? Muito lindo. Exatamente aqui na página 99, você vai dizer que a gente não precisa desse religare, né? Porque esse religare no latim, que quer dizer religar, é de algo que foi separado, e para a gente não está separado, né? Para a gente, essa ideia dessa separação não existe, porque a palavra
né, ela está conectada aí à religião. Você vai dizer, a religião é surda e o espírito está morto, né? A palavra, ela não tem vida. E para a gente isso é uma realidade, né? E eu acho que esses elementos aqui dessa relação entre teoria e prática, entre falar e fazer, né? Esse religar estabelecido na própria materialidade da forma de ser indígena, eu acho que é uma das grandes aprendizagens que deve ser, né, compreendida na forma de ser que a gente herdou nesse processo colonial ocidental que faz essa cisão. Né? Eu acho que é o fundamental para a gente compreender, como você bem disse, dessa relação com a natureza. Né? Esse religar não é só entre a palavra e o fazer, é também com a natureza. Né? É o sol, é a lua, é o sonho, né? E aí, assim, eu estou aqui vendo que está chegando mais os comentários, né? Glaucimar aqui para a gente continuar, né? Ele vai dizer que com a lei, mesmo com a lei que obriga as escolas a ensinarem sobre a história e cultura africana e indígena, né? Essas epistemologias, essas ontologias, não foi dado subsídios para desenvolver os trabalhos, né? Muitos educadores são leigos no assunto e não sabem por onde começar. Isso é real, né? Não tem no currículo da universidade, né, infelizmente. Você quer comentar, Cacá, sobre isso? Eu estava hoje eu estava com o pessoal também da Universidade de Campina Grande, que tem um curso de extensão em formação na literatura indígena. E tem essa mesma questão que embora a gente tenha na grade curricular a obrigatoriedade de ter essa temática na escola, os professores da escola pública não sabem como fazer. Talvez não seja bem essa expressão, não sabem como fazer. Porque por trás de se não sabe como fazer, possivelmente não tem o tempo, a disponibilidade, os conteúdos acessíveis e muitas vezes as orientações para isso. E aí eu acho que é nesse sentido que entra a universidade, que pode servir de ponte. Pessoas pesquisadores, que estão fazendo ali seus TCCs, seus mestrados, que têm mais facilidade, têm também tempo, né, para facilitar metodologias, modos, conceitos, oferecer cursos de extensão para as escolas, para os professores, para preparar os professores para a sala de aula. Né? Então, muitas vezes não é porque não querem, né? É porque não dispõem de uma orientação. Né? E, nesse sentido, a universidade pode pensar possibilidades, né, de orientar. Na escola, o que chega na escola, muitas vezes é através do esforço que vem da própria literatura indígena. Né? Porque no Brasil nós temos hoje um pouco mais de 120 escritores indígenas. Esses 120 escritores indígenas produziram juntos mais de 380 obras. Né? E essas obras, elas vão falar de questões assim bem específicas de cada escritor, de cada pessoa, e de questões bem importantes ligada às suas etnias de origem, à sua cultura de origem, e vão ser oferecidas. Mas o objetivo dessas publicações não é um objetivo estritamente didático para oferecer ao professor, mas é oferecer um recurso a qual o professor possa acessar para ser tocado, para ser inspirado e para inspirar e tocar os alunos. Né? Então, falta um mediador, né? O que complementa e que tangibiliza
para algumas informações que os alunos possam fazer ponte com a sua prática, né? Aqui e agora, com sua vida aqui e agora. Por exemplo, há uma relação da sabedoria indígena com o que está acontecendo no planeta, uma relação direta. Você tem culturas que sabem como lidar com a terra, como lidar com a natureza, como lidar com os recursos naturais, diante de uma cultura hegemônica mundial que detona a natureza, que detona as pessoas que gostam de guerra, né? Então, você tem elementos para trazer a cultura indígena nas escolas que não é para saciar a curiosidade de uma etnia, de uma informação de alguém. É que possibilita você lidar com os desafios da nossa sociedade humana hoje, que o desafio passa pela sobrevivência de toda essa civilização humana, né? Então, tem que ter essas pontes ali para ajudar nesse processo de reflexão, né? Desses paradigmas, assim, distantes. E dentro desse espectro, né, que você está falando, a gente tem esse paradigma da ciência, né, da ciência ocidental, moderna, né, positivista, como algo que determina o que é válido e o que é legítimo ou não, né? E a sabedoria ancestral, o conhecimento ancestral, ele foi, como você bem coloca no livro, né? Ele é apropriado, mas ele é negado, né? Ele é apropriado os conhecimentos, né, do cultivo da terra, os conhecimentos fitoterápicos, de remédios, né, de tudo que a sabedoria, né, durante anos, né, foi produzindo e foi sendo apropriado, se tornando parte dessa engrenagem do capital, nessa lógica de exploração, né, e foi sendo negado. E aí eu acho interessante, porque você no texto, né, na contraposição disso, você fala da ciência sagrada, né, que só em falar em sagrado, diante da ciência moderna ocidental, a ciência moderna ocidental já se treme, né, porque tem um problema aí com o sagrado, né? Tem. Então, a gente tem a gente tem aí alguns princípios, né, que você falou no início, o princípio de conexão, desse religarem com a terra, da palavra, a palavra ser sagrada, a terra ser sagrada, a mãe terra ser sagrada, e tem porque é aquilo que nos fornece vida, né? É o que nos fornece vida. Então, realmente, se a gente entende que a vida é sagrada, né, e deveria ser o princípio inviolável e não a propriedade privada, como está nos direitos humanos e na Constituição, nas diversas constituições, né, a vida que deveria ser sagrada e inviolável. Então, tudo aquilo que nos dá vida deveria ser considerado sagrado, né? E aí eu acho muito interessante essa questão do sonho, né? Porque, falando ainda nessa esteira da ciência moderna, como ela não considera, por exemplo, algumas ramificações da sua própria ciência, como, por exemplo, a discussão recente, que eu acredito que você tenha visto, do campo da psicanálise, né? A psicanálise como pseudociência. E é um campo, inclusive, por exemplo, que reconhece o sonho como uma fonte de conhecimento, né? E aí a gente percebe como esse sagrado, né, na concepção de mundo indígena, na epistemologia indígena, que é uma fonte de conhecimento, né, um caminho de conhecimento, é desconsiderado nesse processo. Aí, eu não sei se você poderia comentar sobre isso, porque eu acho isso muito interessante, né, esse aspecto, para a gente poder comentar. E aí, a gente, só para fechar aqui, antes, eu não sei se é uma pergunta que o Glacimar está fazendo, né, ele vai falar outro fator importante é que deve ser trabalhado dentro das demais disciplinas que já fazem parte do currículo, complementando o que você estava falando da educação, né? Não existe uma carga horária disponível
o educador que se esforce, né, para inserir nas aulas. Então, se você puder comentar, eu também acho tem isso, né? importantíssimo. O educador já não tem tempo para atender a demanda dele, quanto mais o tempo que ele poderia ter, se puder, se fosse, né, o caso, para poder formular, né, e trazer essa temática na escola. Mas a tua pergunta, o teu comentário é importante, porque no Teatro dos Mil Povos, nós temos aí 3 camadas a serem consideradas. Essa primeira camada é uma camada, vou chamar aqui de histórica, no sentido de contar uma história que não foi contada a respeito da presença e das características dos povos do Brasil, os povos ancestrais. Então, essa camada histórica. Uma segunda camada, ela é uma camada ecológica, porque eu aproveito para colocar alguns princípios que fazem parte de toda uma ética nessas visões de mundo, que que vai de encontro a um reconhecimento da nossa necessidade de olhar para a natureza com outros olhos, não como somente fonte de recursos de exploração, mas como uma entidade, né, a qual nós somos uma extensão, né, dessa presença. E tem essa terceira camada, que é a camada espiritual. E é uma camada muito importante, porque a sociedade contemporânea, não sei se tão contemporânea assim, sociedade, de um modo geral, ela tem principalmente entre os dominantes, assim, ela tem uma característica de considerar a vida e os aspectos da vida do ponto de vista material e considerar aquilo que é importante para conhecer, para saber, para aprender, para dominar, para ter um curso, as questões que vêm dessa área do mensurável, dessa área da materialidade. E aí, essa visão do mundo criou uma coisa muito importante para organizar, para sistematizar, para denominar e até para descobrir novos conceitos e aspectos desse mundo material, que é essa coisa chamada ciência, né? E isso é muito importante, né? O que é a ciência? A ciência, ela é aquele lugar e aquele espaço para validar determinados conceitos, para mensurar o que é válido ou não, e para considerar inclusive o que é real, né, ou não, né? Só que o ser humano, ele não é só material. O ser humano tem a sua dimensão imaterial. O ser humano tem a sua dimensão imensurável. Mas a sociedade não indígena também considera essa outra dimensão? Sim. A sociedade não indígena, ela é uma sociedade que fragmenta a consciência, né? E ela chama isso de razão. Ela se organiza através da razão, que fragmenta a consciência em áreas a serem conhecidas, desenvolvidas e tal.
E ela coloca aquilo que não é material na conta de uma dessas áreas, na área da religião. Então aquilo que não é material, aquilo que não é ciência, é religião. Ou seja, aí você tem uma cultura humana que fica criando oposições, ficam criando até conflitos, né? Você tem a religião e tem a ciência. Você tem a crença tradicional e você tem aquilo que pode ser expressado fora dessas caixas, que é a arte. A arte é o lugar de desafogar, de libertar aquilo que não cabe na religião, aquilo que não cabe na ciência, né? Aquilo que não cabe nas áreas da mensuração. Então, isso é uma qualidade da sociedade não indígena. Então, nesse sentido imensurável, ele fica ali na arte, ele se refugia na arte, né? Ele se refugia na religião. E entre a religião e a arte, muitas vezes ele fica ali relegado a uma condição que aí os estudiosos vão chamar aí de crenças, crendices e outras coisinhas mais, né? Então, o imensurável ele fica dividido, ele fica dentro dessas caixinhas. A tradição indígena vai dizer, então, que não há separação entre o mensurável e o imensurável. E que, nesse sentido, é que a palavra sagrado que você mencionou, e a palavra religare que você mencionou, esse saber indígena vai possibilitar você não ficar limitado a essas caixinhas, né? Porque nas culturas indígenas, o espiritual ele é só o aspecto que está encoberto pelo material. Ele não é separado do material. Não é assim, ou você é material ou você é religioso. Não, você é. E esse aspecto imensurável e material, você não precisa de criar nenhuma caixinha para se conectar. Nenhuma igreja, nenhum templo. Na tradição indígena, esse mensurável você se conecta através da própria natureza, né? Através da própria natureza. Aquilo que aqui na sociedade não indígena considera como ecologia, para nós já é o sagrado, já é o território, já é o templo espiritual. Não é somente uma ecologia, é um templo. Um ecossistema não é um bioma, um recorte para você considerar aspectos ligados à vida do ponto de vista material. Um ecossistema é um templo imaterial, é um templo espiritual. Uma floresta é um templo espiritual. Uma montanha, um rio que passa, mas também é um ecossistema, mas também é material. Então, no ser humano, essa dimensão imaterial, para ela ser reconhecida, a gente precisa sair da ciência, a gente precisa sair do que é mensurável. E no ser humano, qual que é a dimensão do ser humano que nos permite sair do que é mensurável?
o sonho e a contemplação, né? Mas a presença de conhecer o sonho, conhecer a contemplação, não está nas escolas, né? Não está na universidade, né? Não considera isso. Se você for na universidade para contemplar, vão dizer que você está fugindo da aula, né? Não tem aula, por exemplo, vamos agora caminhar aqui nesse parque, sentar e contemplar? Não tem aula na universidade disso. Isso é considerado perda de tempo. E na sociedade indígena, tempo é dinheiro, né? Na sociedade indígena, tempo é o pai da vida. Para a sociedade maia, tempo é arte. Para a sociedade não indígena, tempo é dinheiro, você não precisa ficar contemplando. Contemplando não é considerado um estudo, não é considerado aprendizado, não é considerado ciência, e tem toda uma ciência da contemplação, né? E o sonho? O que é considerado sonho na sociedade não indígena? Estão estudando aí, a neurociência está estudando aí o sonho, está tentando entender o que é o sonho. E chegou à conclusão, até agora, que o sonho é um descarte psíquico. Mas o descarte psíquico é só uma pequena camada do que a gente chama de sonho. O descarte psíquico é um recurso que o organismo tem para nos preparar para uma travessia diária que acontece com o ser humano. Uma travessia para dimensões imensuráveis, para dimensões de aprendizado também, para a dimensão psíquica, que existe, sim, na sociedade não indígena, pessoas, autores que reconhecem, que estudaram isso. Você tem o Jung, você tem o Campbell, você tem pessoas aí da Europa, da Ásia, você tem as tradições africanas, você tem as tradições asiáticas, você tem as tradições tibetanas, que sabem o que eu estou falando, né? Então, essa terceira camada do Terra dos Mil Povos, ela, de alguma maneira, vai procurar dar uma introdução a necessidade de a gente considerar a experiência do fazer nada como uma experiência de aprendizado. A experiência de contemplar como uma experiência de aprendizado. E a experiência de sonhar como uma experiência de aprendizado. Que bom seria que na universidade tivesse uma aula só para a gente ir dormir e no dia seguinte acordar e compartilhar o que cada um sonhou, porque isso existe na sociedade indígena. Isso é considerado aula, é considerado aprendizado, né? Eu costumo falar para as turmas, né, que grande parte do conhecimento dos povos indígenas veio através do sonho, né? O conhecimento sobre plantas que curam, conhecimento sobre raízes que alimentam, o conhecimento sobre a mandioca, o uso do mate, o milho, o feijão, o amendoim, como usá-los, veio através de sonho. Não veio dentro de um laboratório de pesquisa. Veja bem, eu acho apaixonante um laboratório de pesquisa. Não estou negando, não. Estou dizendo assim, é complementar, né? A dimensão da consciência humana a consciência humana é algo que vai além dos 5 sentidos, vai além da experiência de acerto e erro, vai além daquilo que pode ser enquadrado, testificado, mensurado, né? Tinha uma música nos anos 80, né? Tem que ser carimbado se quiser valer, sabe? Não vai muito além. E essas partes da percepção da consciência humana,
a dimensão onírica, a dimensão contemplativa, ela é rejeitada pela academia, né? E isso torna o ser humano, o cidadão, infelizmente, que se forma estritamente nesse lugar, um cidadão limitado de percepção. E quando você é limitado das suas percepções, você também é limitado de amor, né? Porque se você não se permite ter um entendimento e uma prática contemplativa, você não conecta consigo mesmo. E quando você não conecta consigo mesmo, você não conecta com sua dimensão afetiva. E a sua dimensão transafetiva, né? Porque o ser humano tem problema com as relações transafetivas. As relações que vão além de um afeto ordinário reconhecido por aquilo que é considerado certo e errado. Isso é um problema, né? E eu estou dizendo isso, é claro que hoje nós temos iniciativas, inclusive nas universidades e em algumas áreas, de incluir práticas contemplativas. Eu sei que tem. Eu já participei de encontros onde isso é considerado, muito por influência do Dalai Lama, né? Quando o Dalai Lama despontou, né, quando ganhou o Nobel da Paz, ele teve a oportunidade de conversar com cientistas e fazer esse desafio para os cientistas: estudem aquilo que é imensurável. Vocês vão ter surpresas. E eu também vou aprender alguma coisa, ele disse, né? E hoje nós temos nós, eu digo, enquanto humanidade, você tem universidades que estudam, né? Tem experiências contemplativas. Mas isso ainda é muito incipiente e isso só retarda a expansão da sensibilização do ser humano para a sua dimensão mais amorosa, mais altruísta, mais comunitária, mais coletiva, porque a gente não vai chegar numa sociedade equânime, igualitária, equânime socialmente, se não desenvolver sensibilidade, se não desenvolver amor, se não desenvolver empatia, se não desenvolver altruísmo, e essas coisas a gente só desenvolve pela expansão de aspectos nossos que não são racionais, são afetivos, né? E de alguma maneira, existe também na cultura chamada indígena elementos, práticas, técnicas, informações que podem auxiliar, que podem sensibilizar o ser humano nessa dimensão, né? Nesse lugar, né? Nesse lugar do imensurável. É isso. Eu estou maravilhada, Cacá. Sinceramente, eu poderia ficar aqui só te ouvindo, porque é realmente uma dimensão, né? Eu fico até emocionada assim, de falar, porque é uma dimensão que o ser humano, principalmente sob essa lógica que a gente vive, né, do individualismo, dessa lógica capitalista, mesmo depois da pandemia, ou talvez até pior depois da pandemia, que a gente esperava que a gente fosse sair mais sensível, né? Mas Sim. O que a gente vê é uma dificuldade maior, porque as condições de vida pioram e acirram cada vez mais, né, esse embrutecimento, né? E o quanto que a gente precisa realmente desenvolver essa sensibilidade e esses afetos, né? Uhum. Que o Marx, inclusive, vai dizer, né, que a gente ainda não viveu a história da humanidade ainda, que a história da humanidade seria realmente desenvolver essas dimensões espirituais. Tem muita especulação em torno do que seriam essas dimensões espirituais que ele fala, né? Mas eu acredito que seja
todo esse arcabouço, esses elementos, né, que a gente desconhece, inclusive, porque a gente não viveu ainda, né? Sim. E aí, assim, eu mesma, né, assim, fui, de certa forma, eu tenho realmente uma cultura do sonho desde criança, né? Sempre sonhei e tinha sonhos, assim, que até com paralisia do sono, né, aquela coisa que é quase real. Teve um recente, né, que foi quase premonitório, assim, na hora eu não entendi nada, mas depois que aconteceu tudo fez sentido, né? É muito interessante isso, né? Assim, é algo que escapa realmente, assim, e Sim. não necessariamente é algo que é transcendente, ou seja, transcendente no sentido, assim, de outra dimensão que não esteja conectado com a materialidade da vida, né? É algo que está conectado com a materialidade da nossa vida, né? Inclusive, hoje eu tenho um caderninho, assim, que todo dia eu acordo e aí eu vou lá e escrevo e depois eu fico tentando entender para ir me acompanhando nesse processo, né? E nem e principalmente, né, depois de ter uma experiência também com a medicina sagrada, isso ficou muito mais claro, né? Para mim, nesse sentido, o que é que isso realmente significa, mas isso do ponto de vista de vivência, e eu acho que não 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 chega próximo ainda do que significa realmente você ter uma reunião e aprender com esses sonhos, né? Eu acho que é um outro momento, assim, de muita riqueza. Então, a gente está se aproximando do final, eu estou vendo aqui que o nosso tempo está chegando ao fim, não está chegando mais perguntas, mas muitos agradecimentos pela exposição, pela aula maravilhosa, né, que você trouxe para a gente, e esse final, especificamente com essa afetividade toda, essa amorosidade toda. Então, acho que foi muito bom ter trazido isso, né, para a gente poder fechar aqui com um coração cheio de afeto. Então, se você quiser trazer mais alguma consideração final, então pode ficar à vontade para a gente poder se encaminhando aqui para o final, por favor. Se quiser falar mais alguma coisa, trazer mais algum elemento que você acha que escapou, pode ficar à vontade. Tudo bem, Cacá? Então, a gente pode se encaminhar para o final? Pronto, então, só agradecer aqui, né, todo mundo aqui agradecendo da aula riquíssima, né, desse encontro, desse compartilhamento riquíssimo. E aí eu também já agradeço em nome de todos e todos que participaram e espero que a gente possa ter outras oportunidades, né, de mais compartilhamento, de mais conversas. E já deixo aqui registrado, né, que com certeza no próximo semestre isso aqui estará no presente, né, nas nossas aulas, que quando a gente se depara com uma obra dessa, a gente foi porque eu não conhecia antes, né, para a gente poder trabalhar, né, e compartilhar e fazer esse conhecimento chegar a mais gente aí na universidade, contribuir com esse processo de socialização do conhecimento, né, da sabedoria indígena ancestral. Então, muito obrigada e espero que a gente se encontre aí. Eu também agradeço muito a presença de vocês, de todos que estiveram aqui, e que esse livro possa ser multiplicado aí para todos aí, para a gente provocar essas reflexões continuarem vindo assim, né, à tona. Agradeço muito. Obrigado a todas, todos. Obrigada, tchau, até a próxima. Até. Grande abraço.